Olá, gente! Bem-vindos a mais uma live. Nossa live de hoje, né? Falando sobre será que terapia dá certo? Então a gente vai conversar sobre esse assunto maravilhoso, mas quem vai me responder essa pergunta vai ser vocês, através de tudo que eu for falar aqui. Então tudo que eu for falar aqui vai fazer com que vocês respondam para vocês mesmos, né? Será que terapia dá certo? Então vou trazer aqui algumas informações importantes, algumas reflexões que eu acho que são assim fundamentais para a gente poder entender e poder responder, né? Então a gente sabe que a palavra terapia, ela significa tratativas de desequilíbrios, de doenças. A palavra terapia, né, ela vem da cura, ela fala de cura, né? E aí, terapia é algo que a grande maioria de nós sabe, nós psicólogos, terapeutas, né? A gente sabe disso, que as pessoas temem, como se fosse assim um bicho de 7 cabeças, né? Até porque não existe muita divulgação, não existe muita fala e até existe um preconceito, que é um conceito já pré-estabelecido de que terapia é coisa para quem? Coisa para maluco, para gente louca. É isso que a gente escuta, é isso que muitas vezes a maioria das pessoas falam. Inclusive, muitas pessoas que vão buscar terapia se sentem assim. Eu mesma já tive vários clientes no consultório que não dizem que estão fazendo terapia, que por acaso quando estão lá na sua sessão terapêutica e o telefone toca e a pessoa tem que atender, ela responde, eu tô aqui numa consulta, eu tô aqui no médico, ou seja, é muita dificuldade de assumir para si próprio, né? Então, pensando nessas coisas todas, vamos lembrar, já que eu falei, né, que como é temido por muita gente, e as pessoas associam a terapia a pessoas loucas e malucas, vamos entender o que é loucura, né? O que é loucura, gente? Loucura nada mais é de que um desequilíbrio, né? Uma desestrutura. Assim, a gente tem a nossa vida normal, o nosso cotidiano, que a maioria das pessoas tem. Ok. O que acontece quando a loucura se instala? Ela faz com que esses hábitos, exista um afastamento daquilo que a gente pode chamar, eu não gosto muito dessa palavra, mas eu vou usar, que é normal. O que é o normal? Aquilo que aquela pessoa costuma fazer da vida dela no cotidiano. Então, geralmente, as pessoas que estão ali vivendo a vida delas e, de repente, começa um certo afastamento de dar continuidade, de continuar agindo daquelas maneiras, né, para cumprir com as responsabilidades, para honrar os compromissos, aí é meio que a pessoa se sente assim, meia estranha de si. E aí acha que tá ficando louca, que tá ficando maluco. Muitas vezes a palavra maluco vem de leviano, vem de atitudes, né, de desequilíbrio mental. Então, assim, o que a gente entende quando a gente fala em psicoterapia, né? A palavra psico fala de mente. Terapia é cura, né? Tratativas das doenças, dos desequilíbrios. Então, quando eu vou para uma psicoterapia, eu estou ali tratando as questões da mente, né? Então, o desequilíbrio mental dos meus pensamentos, eles vão promover desequilíbrios emocionais, né? Muitas vezes os meus desequilíbrios emocionais, eles vão promover desequilíbrios dos meus pensamentos. E isso vai gerar em comportamentos. Então, aquilo que eu penso, que eu sinto, vai resultar num comportamento. O comportamento, ele é o produto final, tá? Então, é interessante a gente entender e pensar dessa forma. Então, todas as vezes que eu não tenho um alinhamento com aquilo que eu penso e que eu sinto, ou um alinhamento com o que eu sinto e eu penso, o que vai acontecer? O desequilíbrio no comportamento, ele vai estar ali presente, expresso. Então, por exemplo, o que a gente sabe que quando a gente nasce, né, a gente está ali no útero, vivendo sensações. A gente é pura sensação. A primeira coisa que é formada no ser humano, quando ele é concebido e o óvulo
fecundado, ele se instala no útero, existe ali aquela proliferação de células. Quando ele se instala ali, o que começa a acontecer? A primeira formação é o sistema reptiliano, que é o nosso cérebro de defesa das coisas, de reações. Depois vem o sistema límbico, que é o cérebro emocional. Só 40 dias depois que o nosso neocórtex é formado, que é aqui das funções cognitivas. Então a gente vai vivendo ali no útero muita sensação, né? Muitas percepções de sensações. É corpo, 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 corpo. Quando a gente nasce, e aí a gente começa a se desenvolver, começa a passar pela infância, depois a gente entra na puberdade, na idade que é anterior um pouquinho à adolescência, aonde o cérebro recebe uma enorme quantidade de substâncias cinzentas, que são os neurônios. E aí a gente começa a ter aquela mudança daquele pensamento concreto para o pensamento mais abstrato, de poder entender e compreender as coisas por metáforas. Então, a gente é levado nessa nossa educação, seja familiar, educacional, seja formal e informal, a ter uma decapitação. A gente decapita aqui, porque a coisa mais difícil é a gente acessar o sentir. Então, muitas manifestações no corpo, como sintomas e doenças, elas são provenientes desses desequilíbrios, né? Por exemplo, uma crise de ansiedade, ela pode ser para algumas pessoas manifestada como um ataque cardíaco. A pessoa acha que está tendo um ataque cardíaco porque o coração começa a acelerar. Isso é um sintoma de uma crise de ansiedade que está ali, né, com a pessoa que não está conseguindo, não tem uma organização do pensamento dela. Outras pessoas podem elevar a pressão, né? E aí o que está por detrás é essa crise de ansiedade. Então o sentir, ele é muito importante. Então o alinhar, o pensar e o sentir e o pensar vai fazer com que a gente tenha comportamentos, atitudes, ações mais adequadas. Como a gente não faz isso? Porque falta pra gente uma coisa muito básica, que é o conhecer a si próprio, a compreender, a entender como que a gente funciona, a gente vai tendo comportamentos com desequilíbrios, não tenha dúvidas. Então, muitas vezes a gente acha que tá ficando maluco, muitas vezes a gente acha que tá louco, muitas vezes as pessoas nos apontam e falam isso de nós. Então, terapia, ela é vista como algo para gente maluca e gente louca. Só que isso é um equívoco. Isso é uma desinformação absurda. E aí, quando a gente está num mundo que está cada vez mais acelerado, cada vez mais exigindo respostas, né, que muitas vezes eu não tenho condições de dar neste momento, ou eu preciso de um tempo para elaborar e digerir as coisas. Isso faz com que as frustrações se instalem de uma maneira gigante nas pessoas. As pessoas vão ficar lidando com a ansiedade de uma forma que ela vai ficar crônica. As pessoas entram em processos depressivos, né, medrosos. A gente vê isso acontecendo cada vez de uma forma muito forte. Então, com esta questão dessa aceleração do mundo e essas dificuldades de lidar com todas as demandas que chegam para nós, né, é recomendado, então, que todo mundo faça terapia. Porque cada vez mais a gente vê o nível das pessoas terem dificuldade de lidar com suas próprias frustrações, com seus próprios medos, com os estados depressivos, com a própria ansiedade, que é algo natural. Inclusive tem até duas lives minhas aqui. Uma fui eu que fiz sozinha, do livro do Enio Brito, que eu falei, e a outra eu fiz com ele. Tá ali no meu canal do YouTube, tá aqui também no meu Instagram, quem quiser ir lá assistir, fique à vontade, que são maravilhosas essas lives. E traz uma explicação melhor, mais detalhada, porque aqui eu não vou ficar falando sobre esse assunto. Aqui a gente está falando sobre essa questão, será que terapia dá certo? Né? Então, ela é indicada para todo mundo. Só que o que acontece? Né? O que vai acontecer? Existem sinais, né? Inclusive, eu vou falar de 6 razões para se fazer terapia. Né? No final da live vocês vão responder se terapia dá certo. E daqui a pouquinho eu vou falar de 6
razões para se fazer terapia. E como eu tô falando, ela é indicada para todo mundo. Não existe terapia para isso ou para aqueles casos. Só que os sinais de uma necessidade de terapia, porque eu tô falando assim, uma coisa é afirmar que terapia é algo para todo mundo. A segunda existem sinais que evidenciam, né, a necessidade, a importância de um processo terapêutico, tá? Os sinais, quais são esses sinais, né? A ansiedade crônica, quando eu tô ali vivendo uma ansiedade que eu não sei lidar com ela e que ela está me dominando, é um sinal de que um processo terapêutico... Eu não estou invalidando absolutamente nenhum tratamento médico, muito pelo contrário. Muitas pessoas começam esses processos de autoconhecimento psicoterápico, de compreensão de si próprio, por meio de um psiquiatra, de tomar medicações, para sentir aquele alívio, né, daquelas sensações, daqueles comportamentos, daqueles sintomas. Ok, isso é básico, é necessário, não se discute, tá? Mas a terapia, o processo psicoterápico é tão importante quanto. Então a ansiedade, ela vai exigir muitas vezes, né, vai, né, sugerir muitas vezes a necessidade de uma medicação, mas por favor, entendam que a necessidade da terapia aí, ela é fundamental, ela é sine qua non, tá? Uma tristeza profunda e recorrente, porque a gente vai falar daqui a pouquinho das emoções, né? Mas uma tristeza profunda e recorrente é outro sinal de uma necessidade de terapia. Lembrando que no início eu falei, né, que terapia é para todos, tá? Terapia é para todos. Porque ela vai provocar uma relação saudável com você, com a sua vida e com as pessoas, tá? Mas existem sinais de uma necessidade mesmo, real, de um processo terapêutico, não invalidando as ações médicas, por favor, tá? Tô falando que é concomitante, que é paralelo, que é em conjunto, ok? Então, a ansiedade crônica, a tristeza profunda e recorrente, frequente na pessoa, né? Aquele medo que impede a pessoa de realizar coisas importantes para a vida dela, ela fica ali paralisada naquele medo, né? Porque o medo ele paralisa muitas vezes, né? Então, é recomendado, né? Tá dizendo aqui da necessidade da terapia. O uso frequente de substâncias para aliviar determinada coisa. Então a gente tem aí o uso de todos os tipos de substâncias que vocês puderem imaginar na face da Terra. Eu tenho uma dor de cabeça que não acaba nunca. Então pode ser uma questão de uma dificuldade de raciocinar em cima de algo que é difícil para aquela pessoa. Então ela fica num pensamento que vai trazer ali uma atividade cerebral extra e vai poder, por exemplo, dar dores de cabeça. Então eu enfio remédio, tô dizendo que não é para tomar remédio, mas fica só naquilo, a pessoa não quer entender o que provoca aquilo, uma ansiedade, uma crise de ansiedade, por aí afora. Então o uso de substâncias, tipo algumas drogas lícitas e não lícitas também, são sinais de uma necessidade desse processo de compreensão de si próprio, né? Dificuldades em relacionamentos, a pessoa não consegue se relacionar com ninguém, termina todos os relacionamentos, ou a próprio relacionamento ele não flui, ele vive altos e baixos, que são normais nas relações, mas os baixos são mais frequentes e mais intensos, provocando toda sorte de dificuldades e problemas sérios. Inclusive, para quem tem filhos e está junto com alguém, esses filhos eles acabam recebendo toda sorte daquela dificuldade daquele casal que vive ali em vários conflitos sérios, né? Então isso é recomendado terapia. Existe terapia para casais, jornadas de casais que muitos terapeutas maravilhosos fazem. Inclusive a Luciana Cerqueira, que eu adoro o trabalho dela, ela faz parte junto com o Alex Possato, do marido dela, o Sim para o Amor, que é um perfil aqui que eu recomendo aqui no Instagram. A Luciana, ela tem um trabalho com mulheres maravilhoso de feminino e também ela faz uma jornada de casal, um trabalho lindo, profundo, sério, né? Então é importante buscar, existem as terapias de casais, o estresse,
quando a pessoa está ali no nível de estresse que está prejudicando ela, de provocar até um burnout muitas vezes, um estresse que faz com que ela não consiga se alimentar direito, dormir direito, ou ela tem muita insônia, ou ela dorme demais, ou ela não consegue se alimentar, não consegue fazer o exercício físico, vive brigando com todo mundo. Então o estresse, ele também é o indício de uma necessidade de terapia para ontem. Né? Todos os tipos de doenças e sintomas que são recorrentes e que surgem na vida da gente. Nossa, quantas vezes a gente precisa dar, em função de uma doença que eu acabei de descobrir, de um sintoma que está recorrente, que a necessidade da terapia ali se faz tão presente para poder aprender a lidar com aquilo que não é fácil, que é muito doloroso, que é muito complicado. Então a necessidade da terapia aí também é muito importante, tá? Questões com trabalho, dificuldade de arranjar trabalho, ou de entra e sai de trabalho, ou no próprio trabalho, a pessoa tá ali fazendo coisa há anos, às vezes, que não suporta, é um martírio tá ali. Então, a terapia, a psicoterapia, ela cabe como uma necessidade da pessoa olhar e ver como é que ela pode administrar a vida dela de uma maneira mais saudável, né? As dificuldades em lidar com as emoções, né? Ambientes difíceis, muitas vezes, que a gente se encontra, né? Como eu lidar, nesse momento eu estou vivendo no ambiente de trabalho, ou no ambiente dentro da minha casa, né? Ou na minha família, com pessoas muito difíceis, com pessoas complicadas, e eu não tenho, neste momento, como fazer diferente. Eu preciso estar em contato com essas pessoas. Então a terapia aí, ela ajuda muito nesse processo. Então esses são sinais, exemplos de sinais da necessidade da terapia. Então, ansiedade crônica, tristeza intensa e frequente, uso recorrente de substâncias para aliviar alguma coisa, sejam elas lícitas ou ilícitas, a dificuldade nos relações, o estresse, as doenças, os sintomas, trabalho, dificuldade com emoções, assim, uma série de situações que eu tô sinalizando aqui, que você percebe que, caramba, como para aquela pessoa um processo terapêutico e ajudá-la de forma ímpar, de forma significativa, enorme, para que ela vá trabalhando essas questões dela e também concomitante, como eu já falei aqui no início, a questão das medicações muitas vezes necessárias, não dá para descartar. Então o que acontece? A maioria das pessoas espera chegar no limite do limite para buscar um processo terapêutico, né? Porque como eu falei no início da live, terapia é para todo mundo, tá? Terapia para todo mundo. Porque o objetivo maior da terapia é a promoção, é a prevenção da doença. Então, o objetivo da terapia, de um processo terapêutico, é a prevenção da doença, ou seja, a promoção da saúde. Então, se eu quero ter uma vida saudável em todos os âmbitos e contextos da minha vida, a terapia, ela entra aí como algo fundamental para promover a saúde na minha vida, tá? Não descartando as questões médicas, por favor, tá? E aí a gente encontra uma série de abordagens, porque quando você estuda psicologia, né, você é psicólogo, se torna um psicoterapeuta, você pode escolher vários tipos de abordagem para você sustentar o seu aporte teórico, que é a forma como você vai atuar, tá? Então existem vários tipos. Num post meu aqui no meu Instagram, eu falei a respeito das diversas abordagens, né, explicando cada uma delas. Né? E aí, isso é muito importante, que cada um busque aquela que tem mais a ver com seus valores, com a sua forma de pensar, de funcionar. Muitas vezes, não é nem eu tenho uma bronca, né, de falar, por exemplo, de ver determinados textos em coisas sérias, de pessoas sérias falando, que para tratar tal questão, a tal abordagem é melhor. Eu não acredito nisso, tá? Pode ser que tenha gente que acredite, eu respeito as opiniões, mas eu não acredito nisso, porque muitas vezes a pessoa vai buscar uma terapia pela abordagem e a questão é o terapeuta, né? É a forma como aquele terapeuta atua, o quanto que ele se trata, o quanto que ele se cuida, faz supervisão, estuda, tá se atualizando. Então, às vezes, não é nem abordagem, porque a escolha da abordagem é igual a escolher uma religião, você vai por afinidade.
né? Por questões mesmo de percepção de que essa teoria fundamenta muito mais, tem mais a ver com a forma como você entende as coisas na vida. Então, é importante conhecer as abordagens. Ou não, muitas vezes a gente vai por indicação mesmo, né? Porque, eu faço terapia com a fulaninha é maravilhosa, então faz também, aí vai a pessoa e acha a fulaninha uma chata. Então vai procurar outra fulaninha. Porque para aquela pessoa ela pode ser maravilhosa, mas para você pode não ser. Então isso é muito importante. Outro fato que é uma necessidade de terapia para ontem também, são pessoas que ficam mudando de terapeuta o tempo todo. Nenhum deles é o suficiente, tá? Nenhum médico é o suficiente. Isso tem um sinal, não estou afirmando que mas isso muitas vezes está dizendo que aquela pessoa tem uma dificuldade muito grande de confiar, uma dificuldade muito grande de sentir que isso pode trazer um benefício, porque muitas vezes algumas dessas pessoas podem querer respostas para ontem. E um processo terapêutico, ele não é da noite pro dia. Não é fazendo 2, 3 sessões que você vai mudar. Terapia é longa, terapia é dedicação, é comprometimento, é autoconhecimento para poder organizar aquilo que eu preciso organizar, entender o que eu preciso entender, aprender a entender e a compreender e a ter consciência de como eu funciono, como que hoje eu estou, como que eu lido com as coisas que acontecem ao meu redor e tudo que tem a ver com a questão do ser, da existência. Então não é algo que se faz da noite pro dia e não tem uma receita, não tem milagre. O terapeuta não é responsável pelo seu processo, ele está junto com você, utilizando de todo o conhecimento dele, da abordagem das terapias, dos recursos que ele usa, para que facilite você de se ver e de promover a sua transformação, né? Então, é muito importante entender isso, né? E tem muitas pessoas que buscam a terapia para poder milagre. Então, e também tem muitos falsos profetas. Tem muitos profissionais oferecendo milagres e isso não existe, tá? Tem gente que quer fazer terapia toda semana, todo dia, 2 vezes por semana. É demais, gente, é over, sabe? Aqueles 50 minutos, 1 hora que você tá ali, é o suficiente durante 1 vez por semana para você poder refletir em casos, lógico que eu tô falando de uma questão que é mais administrável. E é lógico que tem casos que sim, a gente vai precisar te dar um suporte maior. Mas são casos específicos, não é uma coisa que para começar tem que ser assim, entende? E aí aquela pessoa que quer isso, que pede isso, que busca isso, a gente tem que, o que tá acontecendo com aquela pessoa? O que ela tá transferindo para aquele terapeuta, né? Uma codependência que tá ali, absurda, que ela não consegue, né, olhar para ela, que é muito difícil, doloroso para ela. Então tem uma série de questões aí. E aí, eu trago para vocês agora, nesse momento, né, 6 razões para se buscar terapia. 6 razões para se buscar terapia. E antes de eu falar dessas razões, eu quero fazer um parênteses daquelas pessoas, né, quando eu comentei daquelas que ficam buscando e nada é o suficiente. Isso tem a ver com o conteúdo dessa pessoa. Ela precisa trabalhar. Por que nada é o suficiente? Né? Então não é o terapeuta, não é a abordagem, é a pessoa, tá? E aí ela precisa ter essa consciência, assumir isso pra ela pra poder ficar com e experimentar um tempo, pelo amor de Deus, né? Mas tem aquelas pessoas que buscam também a terapia e falam que ela não dá certo. Por quê? Porque não viu mudança nenhuma, porque não se compromete, porque não acredita que a transformação tá dentro e que tá fora, que é o profissional que tem que dizer as coisas que você tem que fazer, que tem que sinalizar. Até tem gente que faz isso, mas são os falsos profetas, são os profissionais desqualificados, são os profissionais ruins. Me desculpa, mas isso é verdade, né? Porque bom profissional, psicólogo que se preze, um psicoterapeuta que se preze, um terapeuta que se preze, não diz pro outro o que o outro tem que fazer, né? A gente traz junto com o outro várias reflexões e percepções, mas tem que fazer sentido pro outro, porque também tem aquele momento que o outro não tá podendo mudar naquele momento, transformar, e a gente precisa respeitar o tempo do outro, que é muito particular. Então tem tantos detalhes, gente, mas tantos detalhes. Então, 6 razões para que você escolha e busque a terapia,
para ontem, entende? A primeira delas, né? Você vai livrar-se das dependências, né? Quantas patologias tratam dessa questão da codependência? Desses processos de dependência que a gente fica vivendo, dependências de relações tóxicas, dependência de uso de substâncias tóxicas, dependência de não agir ou de agir demais, né? Existem as patologias clínicas, né, os transtornos, né, eles falam de dependência. Seja uma dependência de um pensamento recorrente, obsessivo, de um comportamento recorrente, obsessivo, né? Então, existe aí um desconhecimento, uma desinformação, uma desorganização da minha atividade mental, dos meus pensamentos, daquilo que eu sinto. Existe aqui um desalinhamento total. Então isso promove toda sorte de patologias. Então, a primeira razão é livrar-se das dependências, né? Muitas vezes a gente tem dependência de padrões que a gente carrega, né, dos nossos sistemas. Então eu tô ali dependente da história da minha vida, da história dos homens, da história das mulheres, e não consigo ir além. Então isso é uma das razões. Então eu tô trazendo aqui 6 razões para se fazer terapia, que agora eu vou trazer o que eu falei no início da nossa live. A segunda razão é a promoção do aumento de autoconfiança. E para que autoconfiança, né, gente? Então, o medo do novo. Tem muita gente que tem medo do novo, tem muita gente que tem dificuldade de se adaptar a novas situações. Por exemplo, quando eu vivo uma perda, né, alguém da minha família se foi, alguém importante na minha vida se foi, eu preciso me adaptar a uma nova realidade. Ou eu fui mandado embora de um trabalho, ou eu preciso mudar de local, de cidade para morar. Então, toda uma sorte de adaptação ela é necessária. Então, se eu não confio em mim, se eu não trabalho o meu medo, administrar essa emoção de uma maneira saudável, eu, né, vou ter muitas dificuldades. Então, uma outra segunda razão é o aumento, né, essa promoção da autoconfiança tão necessária para que a gente tenha uma vida mais saudável. Né, que a gente tenha mais equilíbrio toda vez que a gente perceba que os desequilíbrios existam, para a gente não ficar refém do desequilíbrio, e sim buscar sair daquela roda que está girando, que uma hora está em cima, no meio, embaixo, e é assim que é a nossa vida, as ondas que sobem e descem. Né? A terceira razão é você aprender a conviver com essas emoções. O medo, né, é uma delas, as emoções básicas, por exemplo, medo, tristeza, alegria, raiva. Segundo aquele filme Divertidamente, tem o nojinho. E, segundo autores da neurociência, aí tem até 8 emoções, né, básicas para você aprender a administrar, a elaborar. Para isso eu preciso compreender, para isso eu preciso entender, para isso eu preciso identificar. Tem várias lives minhas lá no meu canal do YouTube e aqui também, que eu fiz uma série falando sobre cada emoção. Depois eu falei do caldeirão delas. Tem a live também falando da transformação da emoção em sentimento, como que é a 4ª razão de você buscar o processo terapêutico. Então, saber administrar. Gente, a inteligência, né, emocional, desenvolver uma maturidade emocional é fundamental. Só que isso não tem fim. E aí eu tô falando aqui uma coisa muito importante pra gente prestar atenção, que não existe pessoa madura emocionalmente, ponto final, 100%. Não. Maturidade emocional, inteligência emocional é você saber lidar com as emoções quando elas surgem, porque são essas reações, e também, seguindo aqui a quarta razão, é você aprender a desenvolver a emoção em sentimento, né? A compreender, a lidar com esses sentimentos. Qual é a diferença de um para o outro? Né? Como é importante que quando na emoção eu estou na reatividade, no sentimento eu estou no discernimento. Então esse aprendizado, ele parte do desenvolvimento dessa inteligência. Eu tenho que conhecer, aprender a identificar, aprender a agir. E ao invés de achar que as emoções básicas são negativas e positivas, porque elas não são. A maneira como eu lido com o medo, com a raiva, com a tristeza, por exemplo, é que faz com que ela fique positiva ou negativa na minha vida. E aí, quando eu vou aprendendo a elaborar,
e administrar essa emoção, ela vira um sentimento. E aí, como lidar com esse sentimento? Né? É muito importante a gente acessar, saber que a gente tem feridas emocionais. E que essas feridas emocionais, elas impedem essa comunicação, né, saudável, para que você tome atitudes com discernimento e adequação na sua vida, tá? Então toda sorte de dificuldades com luto, separações, tristezas, mágoas, dificuldades com raivas, tudo isso faz parte dessas quarta e quinta razão, terceira e quarta razão. Já estou embolando os números aqui. A quinta razão é aprender a conviver com a sua própria história, né? Aproveitar as novas possibilidades que surgem. Então eu tenho um histórico de vida, né? Muitas pessoas têm históricos muito dolorosos. Então aprender a lidar com a minha história e para que eu possa ir para a minha vida, fazer diferente, mas honrando e aceitando aquilo como foi, não ficando refém daquilo como foi, dependente, é uma das razões da gente buscar um processo terapêutico. E por fim, a sexta razão, e aqui eu poderia falar mais de 1 hora de 1000 razões, mas hoje eu trouxe 6. Criar relacionamentos saudáveis, né? Como que é importante a gente aprender a conviver conosco, uma relação saudável comigo e, consequentemente, uma relação saudável com o outro, né? Isso é um aprendizado constante. Terapia é no mínimo para sempre, autoconhecimento é no mínimo para sempre. Não estou dizendo aqui que você tem que entrar numa terapia e ficar a vida inteira. Não, processos terapêuticos são muito e fundamentais na vida da gente. A gente sabe que está cheio de terapeutas, de terapias aí afora. Eu não tenho absolutamente nada contra nenhuma delas, muito pelo contrário, me utilizo de muitas, mas muitas vezes só uma terapia, né, dessas holísticas, né, alternativas, sei lá, complementares, deem o nome que vocês quiserem, né, não é o suficiente, tá? Às vezes a gente precisa realmente desse mergulho mais profundo. Eu acho que elas são, a palavra para mim que define é a complementação. Muitas vezes só aquela terapia foi o suficiente. Muitas vezes ela é necessária também, não só um processo psicoterápico. Então é muito importante a gente entender essas coisas, tá? Então essa autorresponsabilidade, né, esse desenvolvimento de você poder ser um ser humano melhor é fundamental na vida. A terapia, ela colabora com isso. Ela colabora para novas atitudes, para comportamentos mais fáceis, para mais confiança em si, né? Para ter controle sobre as relações tóxicas, para você ter controle no bom sentido, né? Sobre seus pensamentos, sobre seus sentimentos, aprender a alinhar essas duas coisas, né? Saber, lembrando que, gente, cuidado ao buscar terapeutas. Procurem conhecer pessoas que já fizeram terapia. Não acreditem em falsos profetas, não é milagre. Muitas vezes a gente faz terapia com alguém, né, e aí passa 1, 2, 3, 4, 5 anos ou mais ou menos, e aí já deu. Vamos para outro psicólogo, outro profissional. Porque muitas vezes a história com aquele terapeuta, com aquele psicólogo, foi o suficiente. E aí a gente pode ir além, pode buscar um outro, não tem problema nenhum. Sabe, tem psicólogos que reconhecem isso e falam e trabalham isso com seus clientes. Tem próprios clientes que já buscam essa fala e essa necessidade. Então essa troca, ela é muito importante, tá? Então cuidado, não existe abordagem melhor ou pior, nem existe terapeutas melhores ou piores, tem aquele que é mais adequado. Agora, busquem profissionais decentes, competentes, que se atualizam, que estudam, que se tratam, né? Psicólogo que não faz terapia, psicólogo que não faz terapia, não dá. Me desculpa, mas a gente não é, né, Deus, não somos deuses. A gente não dá conta da gente. A gente pode ter um conhecimento maior, a gente pode saber usar isso com mais frequência, mas tem hora que o bicho pega, tem hora que dá tilt, que dá nó e a gente vai precisar do outro sim, tá? Lembrando que a nossa raça como ser humano, a gente é falho e é relacional, básico, tá? Então, muito cuidado com isso, não caiam em venda de milagres, porque isso não existe. Porque a cura tá em você. A cura está em você. A minha cura está dentro de mim, a tua está dentro de você, mas a gente precisa dessa troca. Então, será que terapia dá certo?
Aí eu deixo com vocês a resposta para essa pergunta. Depois de tudo isso que eu trouxe aqui, muito rápido, muitas informações, mas é isso, gente. Então, para todos, a terapia é indicado. Não é para maluco, nem para doido, nem para louco, como eu falei no início da live. Quem não assistiu, vai lá, assiste, que daqui a pouco eu vou colocar aqui gravado e depois vai estar no meu canal do YouTube. E fica aí a dica desta semana para vocês, tá bom? E eu volto, né, na próxima semana, aí com mais bate-papo, né, e informações para vocês. Um beijo no coração, gratidão para todos vocês que estiveram aqui comigo e gratidão para todos vocês que ainda me assistirão. Encaminhe aí para quem vocês acham que ainda tem alguma questão com terapia, né? Quem sabe a pessoa consegue entender um pouco melhor o que é a terapia, para que ela serve, aqui falando muito rapidamente, né? E respondendo, né? Será que dá certo? Né? Fica aí para vocês a resposta. Beijo no coração, gente. Gratidão por vocês estarem aqui. Até semana que vem.